Saudações sustentáveis, pessoal, aqui é o professor Paulo Vieira e neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre as técnicas sustentáveis em drenagem. Dentre elas, nós vamos falar aqui sobre as técnicas localizadas, nesse contexto de soluções sustentáveis. Então, dando continuidade aí aos nossos estudos sobre as técnicas sustentáveis em drenagem pluvial, nós havíamos tratado anteriormente das técnicas lineares e agora nós vamos falar das técnicas localizadas. Lembrando que esse conjunto de técnicas compensatórias ou técnicas sustentáveis, elas estão relacionadas aí ao tipo de técnicas que é de controle na fonte, né? Então, nós falamos anteriormente das lineares, assim como essas que nós vamos falar aqui hoje, das técnicas localizadas, estão dentro daquele conjunto de técnicas de controle na fonte. No caso aqui das técnicas localizadas, os objetivos essenciais é reter e consumir a água da chuva. Então, nós vamos ver essa questão da retenção, assim como as outras técnicas possibilitavam, reter durante aquele período da chuva, que é o momento mais importante, reter essa água ali no lote, na edificação, para não chegar tudo de uma vez só nas galerias, na rede pública, e aí saturar e causar os problemas de inundações aí. E consumir, nós vamos ver que algumas dessas técnicas é possível a gente consumir essa água também. Então a gente reduz esse volume da água de chuva, Então a gente retém e pode reduzir também esse volume. O propósito é de melhorar as condições de escoamento da bacia de drenagem, então, aplicando essas técnicas ali nas edificações dos lotes, a gente vai contribuir também para a bacia como um todo, Como, no caso aqui específico das técnicas localizadas, reduzindo então as vazões de pico, aquelas vazões de chuva, a chuva virando escoamento superficial e aí chegando ao mesmo tempo naquele ponto de exutório da bacia, então chega aquele pico, concentra todo ali de uma vez só, muito rápido, aumentando o tempo de concentração da bacia. Então, a gente reduzindo essa vazão de pico, a gente acaba aumentando também o tempo de concentração. Essa é uma estratégia para poder reduzir essa vazão de pico, que é justamente amortecer esse escoamento superficial na bacia e ela demorar mais tempo para poder chegar no seu exutório, chegar naqueles pontos ali de junções com outras redes de drenagem. E reduzir o volume do escoamento superficial devido a essa possibilidade aí, não mais de filtrar água, mas de usar essa água, Como eu falei, nós vamos ver que tem uma dessas técnicas aqui que há essa possibilidade. Então, no contexto da disciplina, essas técnicas localizadas de controle na fonte são adequadas aí para serem utilizadas diretamente na edificação. No caso das lineares, como a gente tinha falado anteriormente, elas atuam no entorno da edificação, Então, ali no lote, ali. E essas já, as localizadas, então, elas já têm essa possibilidade de atuar diretamente na edificação. E é bem nesse conceito aqui, no sentido de aproveitar a água de chuva, Então, essa ilustração, para mim, resume bem os próximos passos que a gente vai ver aqui, então, no sentido de tornar mais sustentável essa forma de lidar com a água de chuva e aí dela gerada aí esse escoamento superficial que muitas vezes causa problema nas nossas cidades. Dentre as técnicas, então, a gente tem essa primeira aqui, que são as coberturas verdes, Então, hoje em dia ela é amplamente conhecida, Às vezes não tão aplicada pela falta de capacitação técnica ou mesmo de compreensão da sua função e também por questões de motivação mais de ordem normativa, de ordem de políticas públicas, vamos colocar assim, Então, não é tão difundida, mas o país tem um potencial enorme
para poder utilizar essas técnicas aqui. Então, nós vamos ver um pouquinho. Inicialmente a gente via, né, algumas proposições de coberturas verdes, né, como no caso aqui desse slide que a gente está vendo, as coberturas aí, os telhados com essa tinta branca, né, que causava aí que causa, né, alta emissividade e refletividade. Realmente eles refletem bem esses raios solares, mas não é essa técnica que vai contribuir de fato para todos os motivos os quais a gente acaba buscando uma cobertura verde, né? E aí verde nós vamos chegar lá no ponto que tem que ser vegetada, né? Então, ainda mais quando ela é colocada, no caso aqui dessas coberturas brancas, como uma solução, por exemplo, para reduzir o aquecimento global, como foi colocado em São Paulo, né? Trazendo aí como uma questão legal implementar isso. Então, de fato, não traz para a gente esse conceito, né, em função dos objetivos que a gente almeja aí para uma cobertura verde, né? Então, não seria isso uma cobertura verde. Outras soluções, né, aplicadas em coberturas, por exemplo, os painéis solares, né, como a gente vê na primeira figura. Então, a primeira figura ali, a cobertura toda foi substituída aí pelos painéis solares, né, de estacionamento, né, e na segunda ela já vai ser consorciada, essa cobertura ali, com painel e um elemento então, que vai dar para a gente esse primeiro passo do telhado verde vegetado, né, que seria as coberturas armazenadoras com seixos. Isso com a finalidade lá de contribuir com a drenagem pluvial, tá? Lembrando que a gente vai entrar no enfoque da cobertura verde vegetada daqui em diante, principalmente com esse propósito, né? Com essa função dele. Mas, então aí as coberturas armazenadoras com seixos, que são essas duas fotos que nós estamos vendo aqui, né? Utilizada aí em muitas coberturas de edifícios, elas trazem sim como propósito reter essa água de chuva, justamente nesse meio poroso que esses seixos, essas pedras, né, promovem ali. E às vezes dá para consociar, né, como no caso dos painéis solares, como a gente viu na foto ali à esquerda, né? Então, mas ainda assim não traz para a gente, né, aquele propósito maior, né, que a cobertura verde deveria ter, né? Então, são tipos aí de cobertura que teria algum propósito ambiental, mas não de fato ele mais completo e pleno, como no caso das coberturas ou telhados verdes com vegetação. Essa sim, então, é o conceito que a gente passa a adotar, né, para a cobertura verde ou telhado verde. Então, quando a gente estiver referindo, né, utilizando esse termo, refere-se então àquelas que possuem vegetação. Aí nós vamos ver daqui em diante, né, os motivos e aí os elementos, funções, viabilidades, os tipos, né? Tudo isso aí. E aí a gente já vê de cara aqui nessas fotos, né, as várias possibilidades, né, para utilizarmos aí e também finalidades para essa cobertura verde com vegetação, né? Mas lembrando que praticamente todas, né, vão contribuir com esse propósito nosso aqui, que é a drenagem pluvial, né? Então, o que são de fato essas coberturas com vegetação? São as coberturas verdes, telhados verdes ou jardins suspensos, são estruturas vegetalizadas oriundas da técnica dos telhados armazenadores, que é aquele que eu apresentei para vocês aqui antes, né, implantados em coberturas de edificações, lajes, né, ou mesmo telhados, quando, né, nos dois casos aqui, é apropriado para tal. O objetivo relacionado à drenagem
como eu falei, possuem outros, nós vamos ver também, mas relacionado à drenagem seria reter essas águas pluviais e efetuar seu armazenamento temporário, que é aquela espécie de, né, função esponja, né? Ela vai acumulando água como se fosse uma esponja e vai retendo isso, no passo que a esponja depois vai liberando, né? O telhado vai liberando essa água quando ele não utiliza para suas funções ali, no caso da planta, no caso de irrigação, ou mesmo o uso na própria edificação, né? E aí, eventualmente, favorece essa evapotranspiração, quando a planta está utilizando essa água, né? E o aproveitamento, no caso aí, aproveitamento dentro de uma edificação. Para reduzir, então, de fato, as vazões de pico, aumentar o tempo de concentração da bacia e reduzir o volume de escoamento superficial. Então, esse é o resultado, né? Pensando aí na questão da drenagem pluvial relacionada às coberturas verdes. A utilização das coberturas dos telhados verdes vegetados é extremamente benéfica aos grandes centros urbanos, áreas bastante adensadas, que enfrentam esses problemas de enchente e de outros problemas ambientais. Nós vamos ver também, né? Então, ela pode promover aí outras funções ambientais também para essas áreas carentes de qualidade ambiental. Os constituintes típicos de um telhado com cobertura vegetal e de cobertura convencional armazenadora. Vamos ver aqui, então, nas figuras. Então, uma figura, né, daquele telhado que a gente viu lá, daquela cobertura que a gente viu com seixos, os elementos são esses aqui dessa figura, né? A gente tem o telhado, né, a laje ali, né, e aí temos a impermeabilização, o elemento que, né, vai promover essa impermeabilização, uma manta asfáltica, né, uma manta PAD, PVC, né, por exemplo, e aí a gente tem aquela camada que pode de 2,5 a 15 centímetros de brita, justamente para poder ajudar nessa retenção de água ali e não ficar uma piscina lá em cima, né? E aí o que muda então? Muda que quando a gente, né, passa a utilizar com a vegetação, esses elementos, né, constituintes aí vão alterar um pouco, né? Aí, partindo aqui da impermeabilização, que também é necessária, a gente então tem um sistema de drenagem que, em alguns casos, podem ser utilizados parecido com o do telhado armazenador em termos de material, que são, né, as pedras britadas e tal, mas também aí a gente evolui para sistemas de drenagem que são materiais sintéticos, outros tipos de materiais que têm a capacidade de reter água maior, inclusive, do que a pedra, e também serem mais leves, né? Então, isso vai ajudar muito na implantação no telhado verde, né? Na sequência, a gente tem, então, do telhado, né? Além desse sistema de drenagem, onde a gente vai reter essa água ali, né, até ela ser esvaziada, a gente então tem uma camada de geotêxtil para poder reter areia, terra, tudo que vem ali daquele substrato onde a planta, então, está fixada, né, onde a gente vai, de fato, plantar ela. Então, o geotêxtil ajuda nesse sentido, ele filtra, né? Ele segura, ele retém, como se fosse aquele filtro de café ali, quando a gente vai coar um café pelo, né, um papel filtro, ele retém ali o pó ali e passa água, né? Então, é mais ou menos nesse sentido aqui que o geotêxtil faz essa função. E a função aqui do solo, que muitas vezes a gente chama de substrato, é mais de retenção da planta, de dar suporte para a planta, né? Mais do que, inclusive, reter a água. Então, a água, boa parte pode ficar ali, mas ela vai infiltrando, ela vai percolando, então ela vai chegar até o sistema de drenagem, né? Então, a função maior é dar sustentação para a planta, dar, né, condições de sobrevivência para as plantas, que é essa cobertura, então, vegetal, que a gente vai tentar sempre ocupar o máximo possível esse substrato lá no alto, né, da laje, né? Então, vendo as duas figuras aqui, a gente observa até uma questão de dimensões, né, que a gente vai ter aí, né, em termos de ocupar mais essa
essa laje aí. A drenagem, então, né, para a drenagem pluvial, o telhado verde, então, vai funcionar como reservatório dessas águas de chuva, um reservatório temporário, né, que a água vai escoando ali com o tempo, especialmente eficiente na retenção de chuvas intensas e de curta duração. Então, são aquelas chuvas que caem, né, com muito volume em pouco tempo, e aquelas pancadas mesmo que vêm, né, principalmente no verão, nessas épocas mais quentes, e aí isso causa grandes transtornos para áreas muito adensadas, muito impermeabilizadas, porque o solo está, né, muito impermeabilizado, esse volume todo de água chega de uma vez só em pouco tempo nas galerias, no sistema público, e aí realmente ele não vai funcionar como deveria. Nós vemos aqui nessa outra figura alguns constituintes típicos, né, agora da cobertura vegetal, e observando com e sem camada drenante. Então, pode ser utilizado aí, né, em alguns casos, a cobertura vegetal, o telhado verde, né, com essa cobertura vegetal, sem a camada drenante, que é o que a gente está vendo aqui, né, nesse primeiro nesse lado esquerdo aqui da figura, né, onde a gente tira justamente aquela camada de drenagem que vai servir de retenção dessa água aí, né. Então a gente tem, né, as camadas convencionais aqui do telhado, né, a gente tem lá uma barreira de raízes, né, para reter, por exemplo, a questão do crescimento das raízes, e aí elas, né, causaram algum problema para a laje, para o sistema de impermeabilização, inclusive. Então, pode utilizar essa camada, né, pode ser uma manta, uma biomanta, né, que vai ajudar, então, a não deixar essas raízes chegar naquela, né, na laje ali, na estrutura, ou mesmo, né, numa área onde possa, né, numa tubulação que estiver fazendo drenagem e tudo mais, né. Na sequência, então, a gente tem a camada de drenagem, que é o que a gente vê aqui nessa outra, né, desse lado direito da figura aqui, uma camada de filtro de separação, que poderia ser aquele geotêxtil, né, para reter aqueles finos, aquele solo fino que, quando passa a água, vem levando junto, né, da água de chuva, né, essa mistura de solo, que é o substrato para sustentar a planta, né. Então, aqui nós temos uma outra, né, um outro exemplo aí de uma constituição com e sem drenagem, e aí sem a drenagem a gente vê, né, que a estrutura fica mais compacta, né, mas ao mesmo tempo perde essa capacidade de retenção dessa água de chuva, que naturalmente vai, né, proporcionar uma carga maior nesse telhado, nessa cobertura, nessa laje, que com água de chuva, inclusive, vai ser maior ainda do que só o material natural. Eu gostaria de destacar aqui um desses elementos, que é a impermeabilização da cobertura, né? Ele é um elemento essencial em relação aos elementos, né, constituintes aí. Então, muitas vezes, os telhados verdes acabam não funcionando bem, gerando alguns problemas de estrutura, né? Eu vi isso de perto, um telhado verde plantado em Ouro Branco, onde essa camada de impermeabilização não foi, né, adequada, e aí comprometeu bem a estrutura do prédio, né? Então, isso é muito comum, principalmente naqueles primeiros telhados onde a gente não tinha. Por exemplo, esse que eu falei para vocês tem mais de 20 anos, né? Talvez nem tanto, uns 15 anos, uns 10, 15 anos aí. E não tinha tantas experiências assim, então não se investia tanto nessa questão da impermeabilização. Então, esses elementos constituintes aqui, né, principalmente na etapa de construção, a impermeabilização ela é importantíssima. Então, ela tem essa finalidade aí, né, de barreira física que protege a laje ali, a estrutura, né, da umidade que o telhado, né, a cobertura verde vai ter ali, principalmente naquele momento
da chuva. E essa infiltração pode, né, causar desde problemas mais simples, né, como mofo, mas até prejudicar, né, e comprometer os elementos estruturais da edificação, né? Então, com o tempo, naturalmente, isso pode acontecer. As características aqui, algumas, né, importantes para uma melhor impermeabilização, né? Utilizar uma multicamada, né, superior a 4 milímetros, né? Possuir facilidade de solda no local, né, para poder fazer a junção das placas, né, não ficar nada aberto ali. Então, né, permeabilizar bem, né, soldar bem essas placas, né, uma com a outra. A capacidade de alongar isso, então, principalmente no calor, né, pode dilatar, ou mesmo na própria obra, né. E proteção e resistência às raízes dessas plantas, né, que vem então adentrar aí pela aquelas camadas constituintes e chegar, né, nessa última camada antes da laje, para ela ser resistente. De todos os tipos que a gente tem, eu queria só destacar aqui uma delas, que é a mais utilizada de todas, né, e ela é muito resistente, ela, né, faz muito bem o papel, que é a manta impermeabilizante, né, é a manta asfáltica, né? É um sistema pré-fabricado, flexível, né? Então ela já chega praticamente, né, pronta, né, na obra, precisando então da gente, né, soldar ela e tudo mais. Indicada aí para áreas, né, maiores de 50 metros, sujeita à movimentação de estruturas, e como eu falei, é utilizada, né, para diversos fins aí, né, não somente a impermeabilização da laje, né, dessas coberturas, mas estacionamento, piscinas, reservatórios de água. Então, ela é bastante já tecnicamente comprovada, né, como satisfatória. Passando então agora para algumas funções então e potencial dessas coberturas verdes vegetais. Então, para a gente entrar nesse espectro aí, né? São várias, né, funções aqui que elas têm potencial, né, para ser desenvolvidas. Então, a primeira é reduzir a quantidade e a velocidade das águas, né, reduzindo, no caso, as enchentes, como a gente já vem falando, né, que é a principal função que nós vamos tratar aqui, retardar e criar uma reserva de água de chuva, né, então a gente podendo aproveitar isso, tanto para a irrigação da planta, quanto para o uso, né, na própria edificação, reduzir a poluição difusa, removendo os poluentes da água pluvial, porque a água pluvial, ela pode ainda assim vir, principalmente na área muito industrializada, cidades grandes. Então, essa poluição atmosférica, ela fica ali no ar, né, e na atmosfera, e aí quando a chuva vem, lava isso. Então, a gente lava vários poluentes ali, né, os poluentes derivados de carbono, de enxofre, né, que a gente emite principalmente devido à queima de combustíveis fósseis. Por isso que a água de chuva, muitas vezes, ela é até um pouco mais ácida, justamente pelo fato de constituir isso. Então, na área urbana, a água de chuva, ela costuma ter elementos nela devido a essas atividades que a gente tem na bacia, né? Tem na cidade, né? Nessa área urbana, e vai soltando isso da forma gasosa ou particular da atmosfera, e a chuva traz isso de novo. E o telhado verde, né? Ele acaba contribuindo com a despoluição dessa água, pelo fato ali da água então tem que passar por essa esponja, então tem uma retenção física, mas também o fato da própria planta e dos micro-organismos que estão ali também podem contribuir aí com essa remoção de alguns desses poluentes. Então a água costuma sair, né, em termos de qualidade, mais limpa do que quando ela, né, chegou ali, principalmente em áreas muito urbanizadas. Reduzir a poluição e melhorar a qualidade do ar, né? A vegetação absorve substâncias tóxicas e libera oxigênio. Então, essa é uma premissa importantíssima de estar utilizando plantas, né? Porque elas fazem esse papel também de absorver ali o carbono, né?
o CO2 ali do meio, e aí a gente, né, está ajudando com a melhoria da qualidade do ar também, né, desse meio urbano. Ameniza a incidência das ilhas de calor no meio urbano, então melhorando a questão do microclima, né, local devido às propriedades ambientais da vegetação, que promove a retenção de umidade e o sequestro de CO2. Né? Então a planta ela quer aquela luz ultravioleta que está chegando ali, porque ela quer promover a fotossíntese. A fotossíntese faz parte né, da sobrevivência dela, de uma constituição natural dela, ao contrário da edificação que a gente quer evitar, né, o máximo possível essa incidência de raios solares, justamente para danificando, né, a estrutura, né? Então ela ajuda nessa questão até da amplitude térmica, né? Se a gente tiver uma planta ali, um solo com uma planta ali, aquele local naturalmente vai ser mais quente, porque aquelas estruturas vão absorvendo esse calor, né, e não utilizam essa luz, né, que chegou, essa energia que está chegando na forma de luz aí, para a sua transformação, assim como as plantas utilizam. Né? Promove a climatização natural das edificações, né? Através, né, um pouco disso que eu falei anteriormente, promovendo então o conforto térmico e reduz o consumo de energia e eficiência energética devido, né, a essa capacidade que a planta, principalmente o solo, né, do telhado verde, absorver essa energia do sol aí e não deixá-la transformar em calor ali nas estruturas, né? E com isso aí a gente acaba reduzindo uma necessidade de arrefecimento das edificações, né? Já que a gente está esquentando menos, né, essas coberturas aí e acaba, né, esse calor sendo transmitido ao longo da edificação. Né? Melhora o isolamento acústico, né, a vegetação tem essa capacidade de reduzir ruídos, né? Então ela tem essa função também, aumenta a durabilidade dos prédios, né? Principalmente do topo, né? Devido a essa redução da amplitude térmica que eu tinha falado anteriormente, promove aí a biodiversidade no meio ambiente, né? Urbano e o convívio com a natureza em diferentes locais, né? Devido a esse habitat. Então, cria-se ali um habitat para outras vidas ali, além da planta, também ir se consorciando e aproveitando aquele micro habitat, né? E isso aí vai, então, ajudando na promoção da biodiversidade dentro de áreas urbanizadas. Fala-se até em criação de corredores ecológicos, utilizando tetos vegetados, né, tetos verdes aí, com vegetação dentro de cidades aí, próximos, fazendo a conexão com um parque e outro, né? Então os pássaros e outros animais, né, possam então fazer, né, o uso, né, desse corredor aí para conectar com uma área verde e outra, né? Contribuir com alternativa para a produção de alimentos no ambiente urbano, a gente, né, vê hoje em dia bastante, né, casos assim, shoppings, né, locais onde tem uma área muito grande, ou áreas sociais, né, utilizadas por algumas entidades de interesse social, a gente vê alguns projetos assim, mas é interessante observar que na área urbana, principalmente próximo de área muito industrializada, com poluição atmosférica mais intensa, a gente tem que ter um certo cuidado, porque a planta absorve, né, boa parte desses poluentes. Então, em locais assim, a gente tem que evitar. E contribui aí, no caso de edificações que estão buscando alguma certificação ambiental, como certificações de edificações sustentáveis, no caso da LEED, né? Então tem pontuação específica, consideram, né, o teto verde para isso, né? Pois bem, as funções então, resumidamente aqui nessa figura, né, nessa figura aqui que é apresentada pelo o arquiteto Mário Vigiano, lá no guia dele, né, de telhados verdes, né? Cidades eficientes, também do Instituto Cidade Jardim, né?
Então, resumidamente falando aqui, então, a questão da performance térmica, a questão da filtragem de água que ele coloca aqui, mas é toda uma questão, né, mais ampla do que essa filtragem de água em relação à própria água, né? A retenção dessa água também com a função, né, da drenagem, o valor estético e lazer, né? Então a promoção, né, esse conforto que traz também, um elemento paisagístico também que é adicionado, né? Que também há de ser considerado, né? A questão da atenuação aí de sons. Onde podemos utilizar essas coberturas verdes vegetadas? Então, pode ser isoladamente ou estender ao planejamento da área, como eu falei antes, né, naquele caso de, olha, vamos promover um corredor ecológico aqui, né? Então, o telhado verde pode também ser pensado dessa forma, né? Então, podemos utilizar em coberturas de prédios, telhados e lajes de residências e demais edificações. Então, qualquer edificação que tenha, né, uma estrutura para recebê-lo, a princípio seria possível. No entanto, a gente tem que observar o local também em função do clima, né, em função de outros elementos também que possam aí não ser tão viáveis assim, né? Mas mais assim, especificamente em relação ao clima, locais muito frios, né? Locais onde tem uma umidade muito alta, pode ter pode assim prejudicar um pouco essa viabilidade, né? E locais também onde são muito secos, né? E aí a gente precisa de fazer uma irrigação, né? Mas a gente vê hoje em dia sendo utilizado praticamente em todos os lugares, né? Então, em prédios públicos, né, como a gente vai vendo aqui, né, locais, né, importantes, né, e que já há bastante tempo já utilizam, né, como no caso aqui do terraço Jardim do Palácio Capanema, né, uma obra do Bulé Marques, né, assim como em edificações em áreas urbanas, em áreas rurais também, numa guarita, né, de um condomínio, como a gente está vendo aqui, né. Então, vamos vendo outras figuras aqui, né, outras fotos aqui, em projetos mais sofisticados, né, trazendo esse conceito, né, ambiental mais relacionado à sustentabilidade desses lugares, como a gente está vendo algumas fotos aqui, até mesmo para condições, né, bem simples, como, por exemplo, melhorar a questão do revestimento aqui de um galinheiro, né, como a gente vê aqui em outra figura, né. E aí a gente vê algumas formas também de empreender o teto verde. A gente vai vendo aqui, no caso da primeira figura, diretamente ali na telha, né, utilizado num telhado, né, assim como a gente vê, por exemplo, na figura direita, numa edificação onde tem todo, né, um ambiente ali na cobertura para ser utilizado como ambiente de lazer, até mesmo como na figura abaixo aqui, utilizado ali, né, junto com alguns vasos, né, de uma forma bem simples. E aí a gente vai vendo essa coisa, né, ser expandida para lugares que a gente não imaginasse que o pessoal iria adotar. Então, por exemplo, aqui nós temos duas comunidades no Rio de Janeiro que, em alguns casos, né, e esse caso aqui do ponto de ônibus dessa figura do lado direito é um caso bastante legal, bem emblemático, né, e é onde, né, o teto ali foi utilizado para a plantação, inclusive, de ervas medicinais, né? Então, outros casos aqui, com certeza, utilizado com a finalidade aí para contribuir com a redução desse calor, né? Da temperatura e dessas edificações, né? Então, isso espalha bem, né? Fazendo uma análise aqui bem simples, né, de vantagens, desvantagens ou vantagens e limitações, vantagens, né, quais são os retornos aqui? O benefício financeiro devido aí à redução do sistema de drenagem jusante, isso a gente está tratando aqui em relação à questão
da função para a drenagem pluvial, né? A contribuição para a drenagem pluvial. Então, ela pode contribuir, né, em larga escala, né, a gente utilizando assim, muitas edificações, isso pode contribuir significativamente com o sistema de drenagem pluvial público, porque a gente vai reter muita água ali, e aí o sistema ele, né, tende a receber menos água num determinado momento. Então, as galerias podem, né, ser menores e a gente ter menos custo com isso. Redução dos riscos de inundação, né, porque a gente está reduzindo as vazões de pico, aquela chuva, aquela água toda que chega no escoamento superficial, na galeria pluvial de uma vez só, né? Não necessita de grandes investimentos, assim, né? Isso é relativo, né? Apresenta boa integração em ambientes urbanos, né? A gente falou um pouco sobre isso, e aporta valores ambientais e comerciais ao empreendimento e cria condições de vida natural. As limitações, aplicabilidade aí, em telhados que suportam instalações com aquecedores, condicionadores, outros, né? Outras instalações que possam ter nessa cobertura, né? Tem que ser avaliado isso. Estabilidade estrutural em telhados já existente, então essa sobrecarga da água e do próprio telhado, né? Dificuldade de utilização em telhados de elevada declividade, no entanto, a gente vai ver algumas técnicas aqui que já têm essa capacidade de trabalhar em telhados com uma certa declividade. Dificuldade de uso da área em chuvas muito forte, né? Que aí realmente possa, né, arrastar o material, possa, né, danificar o telhado, mas isso são casos muito excepcionais, né? Sujeito a infiltrações e vazamentos quando mal instalados, isso é o que mais acontece, né? Quando eles não são bem projetados, instalados, então ocorrem as infiltrações e os vazamentos, né, nas laterais aí. E cuidados necessários com vento e fogo, né? Então, locais onde venta muito e está próximo de áreas onde ficam muito secas e tal, pode ter esse risco, né? Se a gente deixar ele muito seco, pode ter esse risco aí. Então, nós vamos ver aqui agora um pouco dos tipos, né? Ou classificação dessas coberturas vegetadas. Então, eu gosto de classificá-las assim, em dois tipos, basicamente. Aquelas que possuem uma camada mais espessa do substrato, que é o chamado aí de cobertura verde intensiva, né? O telhado verde intensivo. Geralmente são coberturas aí com esse substrato acima de 20 centímetros, e a gente vê muito utilizando ele nesses casos como um substrato aí de 40 centímetros, às vezes até mais, justamente para suportar aí uma maior variedade de plantas e principalmente plantas de maior porte, para ajudar então na função biológica ali da questão mais da flora, da fauna, né? Para ajudar nesse sentido, né? Então ele tem mais essa função, né? É lógico que com essa camada mais espessa pode também reter um pouco mais de água, mas a ideia de colocar plantas de porte maior é justamente para contribuir mais com a questão ambiental voltada à flora e fauna local. Ela naturalmente que é mais pesada, né, e exige maior manutenção e cuidado especial, principalmente na questão da carga que vai ser aplicada, né? Então, carga média aí, em torno de 300 quilogramas por metro quadrado, né? Em edificações aí em concreto armado, geralmente é demandada, né? Aí a figura aqui a gente tem algumas indicações, né? De afastamento, por exemplo, lá do guarda-corpo, do parapeito, né? Aquela camada de borda livre, né? Que a gente pode lançar, né? E a camada do substrato, né? Então, aqui a gente falando em termos de substrato, tá? Esse tipo de classificação. E aí a gente tem aquele que é um substrato mais estreito, né? Tem uma camada menor, ou mais fina, né?
que é os extensivos, né? Então, tem uma camada aí entre 8 a 15 centímetros, pode até ter camadas menores, né? Alguns aqui de 4 centímetros, 3,5, né? Onde ter aquela capacidade mínima para a planta se, a raiz da planta ali se, né, fixar bem, né? E aí tende, então, a utilizar, né, uma vegetação mais forrageira, tipo gramínea, que vai então conseguir ter, né, um porte menor e a própria raiz, né, o sistema radicular é menor e sendo então suficiente essa camada aí menor de substrato, né? Então, assim, geralmente é mais viável financeiramente, mas não retém tanta carga de água pluvial e plantas maiores, como eu tinha falado no caso das intensivas. Então, agora tem né, camadas, né, entre uma e outra, né, que também possam ser consideradas aí semi-extensivas, semi-intensiva, né, que passa então de 15 centímetros, vai até 20 centímetros. Os tipos agora de instalações, tá? Como que a gente pode instalar isso lá? Tem a instalação em loco, né? Que são componentes aí instalados no local por meio dessas camadas que a gente tinha visto antes, né? Dessas estruturas. E aí a gente vendo aqui no desenho, então, vamos acompanhar aqui quais são esses elementos, né? Típicos. Então, vindo lá após a laje, né? A cobertura, a gente então tem a manta de impermeabilização, ela é essencial em qualquer projeto. Drenagem, na sequência a gente tem a camada de drenagem e captação da água pluvial de irrigação. E aí, né, se não utilizar um material sintético, nesses casos aqui de instalação local, é bastante utilizado aí a camada, né, de pedra, de brita, esses seixos aí, então, para poder ajudar nessa drenagem e até mesmo na retenção da água, para depois ela ser utilizada na própria irrigação da planta, né? Na sequência, a gente tem, então, acima dessa camada drenante, uma manta geotêxtil para reter aquele material fino que vem lá do substrato, né, lá de cima. Na sequência, pode ser instalada uma camada de estabilização de raízes, né? A gente tinha visto nos desenhos anteriores, aí uma biomanta, né, alguma coisa nesse sentido, para poder evitar que as raízes, né, adentrem aí e prejudiquem as camadas abaixo. Pode ser utilizado, né, essas colmeias de suporte para substrato, né, que são essas estruturas que vão ajudar a dar uma certa fixação, né? Me fugiu a palavra aqui, uma fixação desse substrato acima dessas camadas, né? Não pode ser um material sintético, mas eu já vi, inclusive, caixas de madeira, materiais assim. Então, para receber, então, na sequência, a camada de substrato. Então, a camada de substrato para a planta, então, ser fixada ali, ser plantada, né, esse material, essa composição vegetal ali, né, uma forrageira, né, uma espécie de uma gramínea e consociada com outras plantas, se for o caso, né? Então, a gente vê aqui alguns exemplos desse tipo de estrutura, né, desse tipo de cobertura verde sendo instalada em loco, né? São essas camadas, essas estruturas que têm essas camadas maiores, mas também estruturas onde tem camadas mais estreitas, como no caso aqui dessa figura, onde o telhado, inclusive, é bastante inclinado. Então, nesses telhados inclinados, ela traz essa possibilidade, desde que, né, hajam, né, aquelas camadas, né, de fixação no interior, abaixo ali do substrato, para poder, né, fazer essa tração ali do substrato, não deixar ele movimentar. Um outro tipo que a gente tem de instalação, que é a instalação modular, que vem sendo muito utilizada, ela vem aí com componentes instalados em módulo, então a gente já traz, em vez de instalar aquelas camadas todas ali na laje, como a gente viu no caso anterior,
No caso aqui, a gente instala, são algumas placas, né, alguns módulos aí, que são essas placas, né, criando então um colchão de ar entre as placas de plantio e a laje impermeabilizada. Então nós vamos ver isso. Então cria-se, né, um espaço que seria esse colchão de ar aí entre essas placas, onde vai sustentar aí o substrato e a planta e até mesmo algumas vezes algum material drenante, e a laje impermeabilizada, né? Então cria então uma área para essa água, né, ser retida. Então no desenho aqui a gente vê também, né, alguns elementos aí desses módulos. Então a gente tem lá a manta, né? Aí acima da manta a gente vai ter uma camada de drenagem, o suporte dessas placas, né? E né, as placas, né? A gente tem as placas e aí vem dentro dessas placas instalando aí, né, o substrato e a planta, né? Então aqui a gente vê uma figura do lado, mas nós vamos ver outras mais adiante que vai dar, né, uma noção melhor, né, dessa condição que fica, né? Então aqui, olha, pegando, né, um exemplo aqui de um dos fornecedores, né? A gente não está fazendo propaganda para nenhum fornecedor, mas em função da ilustração que o fornecedor traz, né, eu acho que fica bem interessante apresentar aqui. Então, por exemplo, nesse caso, né, desse tipo de sistema modular, que ele denomina lá de sistema laminar, ele vai criar uma capacidade maior de ter uma lâmina de água ali, né, da laje impermeabilizada com né, o substrato ali, com a membrana dele lá, né? Então ele tem lá a impermeabilização, ele tem, né, uma capacidade de irrigação por capilaridade, então ele vai ter uma estrutura, né, que promova aí uma ascensão dessa água quando ela já está retida ali, né? Esse módulo laminar, que ele chama, né, laminar aí, então ele vai criar uma espécie dessa bandeja aberta aqui, onde, né, nós vamos instalar então a membrana, né, que pode ser essa membrana aqui geotêxtil, né, para reter o substrato. O substrato é a vegetação, bem simples, né? Aqui tem algumas informações dimensionais sobre a estrutura. Uma estrutura dessa pode reter até 50 litros por metro quadrado, é bastante coisa, né? E aí o peso, né, que essa estrutura, né, ele vai adquirir já é um peso às vezes superior ao de algum telhado, né? Então isso tem que ser avaliado. Então esse é o peso a ser comparado com um telhado convencional aí, né? 110 quilogramas por metro quadrado nesse caso. Então aqui a gente vê bem aí como que é de fato, né, essa estrutura. Então tem lá, né, o módulo, né, essa grelha dele aqui, que ele chama de módulo, né, laminar. Então ele vem instalando então o geotexto, depois o substrato e aí a planta, né, para recobrir toda essa área. Então a gente vê aqui dentro aqui espaços, né, onde que a água então vai poder ficar retida lá, né. Tem aqui uma figura que apresenta, nessa figura representa ali a saída de água, né, o dreno de saída de água instalado na lateral, assim, junto o parapeito, próximo do parapeito, né, e essas duas figuras aqui que nós vamos ver, vai mostrar então como seria esse funcionamento desse telhado, né, então ele funciona com um sistema tipo boia, né, então nessa primeira figura que a gente está vendo aqui, ó, a boia seria aqui, né. Então a água vai percolar, vai infiltrar, né, o telhado e aí ela vai ficar aportada aqui dentro, né? Ele tem lá um dreno da laje, então quando a água sobe muito, né, acima desse nível aqui, ela já drena naturalmente, porque senão ela começa, né, a aflorar aqui em cima e criar as poças, né? Então a gente não quer isso. Então esse é o controle dessa saída de água, né? Então, que seria um extravasor, né? Mas com o tempo ela também vai sair aqui, nós vamos ver. Então, que é justamente essa figura que a gente está vendo, né? Então, ela quando enche, né? Ela vai acionar essa boia e aí ela vai então, à medida que ela vai
subindo a boia, ela vai então abrindo então a escotilha, né, o dreno aqui, para ele ir liberando essa água, né, e não ficar retido. Então essa é a capacidade dela, né. E quando atinge um nível maior, quando tem uma chuva muito intensa, ela tem ainda esse dreno que vai ajudar, né, a extravasar mais rápido essa água e não empoçar ali. Um outro modelo de telhado modular, né, cobertura verde modular, seria essa aqui, esse sistema laminar alto, né, onde ele tem lá parecido, só que nesse sistema ele tem, né, essas estruturas aqui parecendo umas colmeias, né, que ele chama de módulo hexagonal, né, que elas vão encaixando. Então, e aí a vantagem dela em relação à outra, ele coloca que devido a essa condição de ter argila, né, então tem uma instalação de argila dentro dela, né, uma argila expandida que ajuda a reter água. Então a retenção de água, né, ela fica muito maior, né, e também pelo fato da altura dela. Então ela é um pouco mais alta e essa argila expandida ela ajuda não somente a reter um pouco de água aqui dentro, mas também no processo de capilaridade da água para a planta. Então quando está quente, a planta requer água, né? Se tem lá no reservatório, pelo processo de capilaridade a água pode subir. Nessa figura aqui de baixo, então a gente vê também mais ou menos o funcionamento, né? Quando enche o reservatório, né, da água, né, que é justamente nessa altura que ele coloca aqui, tem até um exemplo aqui, né, desse ladrão, né, desse dreno aqui, que coincide com a altura justamente dessa estrutura, desse módulo, né, hexagonal aqui, né? Então em torno de 18 centímetros, né, seria essa altura dessa capacidade de retenção de água ali dentro, né? Então aí a água começa a verter aqui por essa tubulação, né? Nós temos mais outros dois exemplos aqui que seriam de telhados modulares, né? Esses aqui já são opção para ser utilizado em área com inclinação, né? Diferentemente do outro que tem essa dificuldade, tendo em vista que esses são placas, né? Então essas membranas que eles chamam aqui, né? Essa módulo alveolar, né? Essas placas, né? Que vêm com essas dimensões aqui. Então elas têm essa capacidade, né? De ser utilizadas aí em área de inclinação, porque ela, né? A retenção de água é dentro dessas placas, né? Então esse aqui é o modo de preenchimento, né? Dela, né? De instalação, né? Além da impermeabilização, ele vem com a membrana, né? Depois coloca lá o substrato, põe um material para ajudar na retenção, esse gel aqui para ajudar na retenção da umidade, né? Da água aqui, e instala a planta, né? Uma grama amendoim, uma planta forrageira geralmente é mais utilizada nesses sistemas modulares, né? Tendo em vista essa camada de substrato, né? Então a camada de substrato aqui é bem pequenininha, em torno de 3,5 centímetros, né? Essa camada que vai conseguir reter essa água aqui, né? Então, aí aqui na figura abaixo a gente tem, né, um corte, né, esquemático aqui de como que funciona, né? Então a água consegue, né, ficar praticamente toda lá dentro, né? Mas parte da água também pode ficar retida entre essas áreas aqui da placa, né? Um outro exemplo de sistema alveolar, desses sistemas com placas, né, e que melhora um pouco a capacidade, é esse aqui que o fabricante apresenta, onde ele tem uma grelha que além que ele instala, né, acima dessas placas aqui, uma grelha que ajuda então nessa sustentação, mas o volume de água retida é parecido com o da outra, semelhante com o da outra. O que vai melhorar é a capacidade de trabalhar, de instalar ela, né, numa inclinação maior devido a essa grelha que eles instalam aqui, que ajuda, né, a dar uma sustentação maior. Mas é muito parecido com o outro modelo, né? Então esses são os modelos, né, que vêm sendo bastante utilizados aí em diversos, né,
edificações empresariais e residenciais aí, né? Existem também outros tipos de instalações que são, né, essas modulares simplificadas, que são adaptações disso tudo que a gente está falando, né? E aí a gente vai vendo, né? Então há outras possibilidades, não somente essas, né? Que muitas vezes são consideradas como comerciais, né? Mas também outras formas, mas que acabam, né, tendo uma menor, né, na verdade, capacidade de retenção da água da chuva. Então, se a gente está pensando em reter a água da chuva, essa é a finalidade principal do telhado verde. Então, a gente realmente tem que olhar, né, para aquelas tecnologias apresentadas anteriormente, porque elas, de fato, possuem ali uma estrutura para poder reter a água de chuva, ao contrário dessas aqui, que contribuem muito, né, com a qualidade ambiental também, né, ajuda na questão da temperatura, no arrefecimento, na biodiversidade, mas retém muito, né, menos água do que na outra condição. E, além do mais, não traz uma proteção, né, para as estruturas, como as outras tecnologias que eu apresentei trazem, porque essas aqui geralmente, né, a planta está diretamente no telhado ou na cobertura, ou não tem um material que vai de fato proteger, como, né, uma membrana, ou uma tela anti-raiz aí para poder não prejudicar, né, a telha ou a laje. Outras instalações aqui também, né, que são instalações alternativas, onde o pessoal implanta canteiros, né, na laje, né? Então, em vez de implementar na laje inteira o telhado verde, eles instalam os canteiros, e muitas vezes esses canteiros são para a produção aí de alimentos, né? Produção aí de vegetais, frutas, né? Legumes, e aí tem, né, várias formas de aproveitar isso, como a gente viu nas fotos aí. Um outro elemento interessante que eu queria dar um destaque rapidamente aqui são as vegetações típicas utilizadas. Há alguns fatores nessa tabela aqui, a gente vai falar de algumas plantas, mas antes vamos ver alguns fatores aqui que auxiliam, né, nessa escolha da planta ali, da planta a ser utilizada. A finalidade, né, qual que é o uso da planta. Então, a finalidade é finalidade paisagística, para a produção de alimentos, para retenção de água, para polinização, né? Então, essa finalidade ela é importante na hora da definição. A quantidade de água necessária, então, né, tem plantas que requerem mais água, outras menos, né? E isso vai ser importante até mesmo em função do local, né, que a gente vai instalar. Por exemplo, as condições típicas de vento, então pensando em plantas de porte maior, em locais que ventam muito, a gente tem que ficar, né, mais atento a isso, mais restrito, né? O substrato necessário para a planta, então, né, devido ao sistema radicular e devido a outras necessidades da planta, ela precisa de ter tanto uma quantidade de substrato necessário, né? Então, tem plantas que têm um sistema radicular maior, então precisa de mais substrato, e outras, como as gramíneas, né, conseguem ser fixadas aí com substrato de 3 centímetros, 4 centímetros, né, que é um sistema de enraizamento ramificado, né? Então exige menos, né? Mas também a qualidade desse substrato também. E o próprio sistema radicular, como eu tinha falado aqui antes, né? Se é uma planta que tem uma raiz profunda ou se ela é uma raiz ramificada, geralmente a gente prefere essas ramificadas, parecido aí com as raízes das próprias gramas, né? Das gramíneas, assim como também de plantas que têm características parecidas, né? Então, nós vemos aqui alguns conjuntos, né? Alguns dessas plantas. Essas primeiras aqui marcadas, né, são, né, nós temos 3 tipos de gramas aqui, né, a esmeralda, a grama amendoim também bastante utilizada, né, que são todas forrageiras, né, e aí a gente vê qual que é a camada mínima que a gente precisa do substrato, né, para elas, estão variando de 4 a 7 centímetros,
qual que é o consumo de água que elas precisam. Então, são plantas que têm um consumo de médio a baixo aí de água, então tem um requisito, né? Mas tem um requisito de ser irrigadas, né? Principalmente as gramíneas aqui, né? A grama São Carlos e a esmeralda. A origem, então isso aqui é importante, a gente sempre utilizar, buscar utilizar, por mais que a planta esteja já adaptada às nossas condições, procurar utilizar plantas do nosso bioma, até para poder não contribuir com, né, a proliferação de plantas exóticas no meio, que isso pode gerar todo um impacto ambiental e tudo mais, né? Então, assim, algumas características, né? A gente já tem agora outros tipos de planta que seriam plantas aqui de médio porte, né? São os arbustos, né? Então, por exemplo, né? A gente tem aqui a clusa, né? Aí a gente já precisa já de camadas aqui do substrato maior, né? No caso da clusa, ela é da Mata Atlântica, então uma espécie que já é mais propícia, né? Assim como, né, nós temos aí a pitangueira, que trazendo um outro exemplo, né, já é uma árvore, né? Então, por exemplo, lá no telhado da Unimed a gente visita em Belo Horizonte, a gente tem uma pitangueira lá que ela tem mais de 2 metros de altura, né? E então é uma planta que, né, se deu muito bem, né, nesse ambiente, né, com um substrato lá, né, que está falando um substrato de 30 centímetros, né, lá é um pouco maior, um substrato de 40 centímetros e tal. Essas são algumas plantas e algumas informações sobre elas, né? Mas, assim, em relação às plantas, a gente tem que destacar que vai justamente diferenciar daquele primeiro telhado armazenador que a gente falou lá no início, com essa função, né, de contribuir com a drenagem, mas quando a gente instala a planta, então a gente traz todas essas vantagens aqui, né, para o meio, né? Então essa questão de proteção aí do sol e da chuva em relação a danificar a edificação, contribui com a questão da despoluição ambiental local, né? Produz oxigênio, ela serve de abrigo aí para animais, ela protege muitas vezes do vento, isso quando a gente está falando de plantas de porte maior, né? Valoriza o imóvel, né? Torna aquele espaço um espaço de convivência, né? Reduz a poluição sonora, então, assim, várias funções, vários, né, benefícios que fazem, né, valer a pena ser utilizados nesse sentido. Então, trago agora aqui algumas recomendações para projeto. Então, assim, de forma geral, aqui nesse momento, algumas etapas fundamentais aí para concepção e implantação. A primeira seria dimensionamento e avaliação estrutural da cobertura, naturalmente, né? Principalmente no caso aí de estruturas que já estão instaladas, né? O segundo passo seria essa seleção do tipo da cobertura verde, né? Se vai ser daquela em camadas, instalada em loco, ou se vai ser daquelas placas modulares, né? O terceiro passo seria, né, na obra, né, a preparação da cobertura, então preparar aqueles constituintes que vão proteger, né, a condição estrutural da edificação, assim como também fazer funcionar bem o próprio telhado verde. Aí já entramos na questão da implantação da cobertura verde, né, entramos então implantando as camadas, né, ou as placas modulares ali com o substrato e a planta, né? Chegando na última etapa, que seria, né, fazendo o plantio com a irrigação até o enraizamento da planta. Essas são algumas etapas aí, né? Estão pensando em projeto e concepção, né? A gente apresenta aqui um custo, né, com base em algumas informações que a gente tem, então isso naturalmente pode variar de cidade para cidade, de local para local, fornecedor e tal, tem algumas variáveis aí, mas estava na ordem de 160 a 320 reais, né, por metro quadrado, fora os custos de manutenção.
Geralmente esse custo é maior do que os telhados convencionais ou as lajes impermeabilizadas, podendo ser até o dobro. Mas, no entanto, a vantagem, né, em relação a esses convencionais, ela se deve aí justamente ao ciclo de vida completo. Então, ela dura muito mais o telhado verde, né, do que uma estrutura convencional, e também ajuda, né, na proteção da própria edificação mais do que as outras, né? Então, olhando no ciclo de vida completo dela, né, ela acaba aí se pagando, vamos dizer assim, em relação a essas outras aí, em relação a esse custo adicional, né? Algumas outras recomendações eu não vou detalhar aqui, né? Vou deixar com vocês os slides e tal. Os materiais de referência também apresentam bem isso. Então, no caso de edificações na fase de projeto, edificações existentes, fazer lá o cálculo, né, estrutural. E aí tem uma dica aqui bem interessante que é assim, qual que é o peso daquela estrutura que hoje está naquela laje? Se aquela laje suporta aquele peso, está aí o meu limite para usar um teto verde ali, né? Então, se eu tenho uma laje que tem hoje um telhado que tem lá uma carga já nele hoje de 100 metros quadrados, 100 quilos por metro quadrado, 50 quilos por metro quadrado, seria esse minha limitação para instalar um teto verde lá, né? Peso da cobertura, né, verde, lembrando sempre considerar com o solo, com a estrutura saturada de água, tipo de cobertura recomendada aí, né? A gente já falou de algumas aí, declividades da cobertura, né? Então lembrar dessa questão da declividade, né? Então ela vai limitar o tipo de telhado verde, então aqueles de camadas instalados, né? Então eles têm uma declividade menor e o tipo modular nós vimos aí que atende, né, até telhados aí com angulação de 20 graus e tudo mais, né? Tipos de plantas possíveis, né? Como a gente falado antes, a escolha da planta, no caso de produção de alimentos das plantas, ter o cuidado de verificar, né, se não vai estar absorvendo nenhuma poluição nesse ar. Outras recomendações para a escolha de planta, também que a gente já falou, basicamente isso, e aí a gente entra na parte do dimensionamento hidráulico, que a gente, né, vai só reforçar aqui que a estrutura hidráulica da cobertura, ela vai ter que ser montada, projetada, né, e montada baseado em uma cobertura como se não tivesse esse telhado verde. Então, ali a tubulação que vai, né, fazer essa drenagem da água ali para, né, para o exterior da cobertura, então tem que considerar todo aquele volume de água, né, que estivesse recebendo. A gente vê aqui algumas fotos, né, algumas imagens de uma plantação de uma cobertura verde também em Belo Horizonte, né, lá no Banco Brasil, uma das instalações também, né, mais antigas que tem lá com esse sistema modular, né, e com essas placas, né, laminares aí, que vale como uma referência também, né. Um slide aqui que tem várias dicas aqui de canais do YouTube, de vídeos, né, para complementar aí um pouquinho dessas informações que eu passei para vocês. E aí a gente fecha, então, essas técnicas de controle na fonte localizadas com os reservatórios individuais. Vamos falar um pouquinho deles, então. Os reservatórios individuais, ou micro-reservatórios domiciliares, caixas de retardos ou piscininhas, como são aí conhecidos popularmente em São Paulo, né? São pequenos reservatórios com a finalidade em armazenar e liberar água de chuva captada em coberturas de casas e edifícios para compensar a perda da capacidade de armazenamento de terrenos com solos impermeabilizados, né? Objetivos principais, então, seria reservar temporariamente as precipitações, retardar, então, a velocidade de escoamento superficial e proporcionar o amortecimento de picos de cheia, de maneira que a vazão máxima de saída
após a impermeabilização, seja próximo das condições naturais. Então, naqueles casos, né, várias cidades já trazem legislações a respeito disso, já há alguns anos, aqueles locais onde foram impermeabilizados, lotes onde foram impermeabilizados mais do que a lei de usucapião do solo permite, então trazem aí como compensação a instalação desses reservatórios individuais para não mais infiltrar, né, como o solo antes fazia, antes da impermeabilização, mas pelo menos para reter aquele volume de água coincidente que seria então infiltrado ali caso o terreno não tivesse sido impermeabilizado com aquela capacidade a mais. Então, aqui nessa localidade nós podemos impermeabilizar até 70%, e o terreno foi impermeabilizado 100%, esses 30% a mais que foi impermeabilizado indevidamente, então paga-se essa compensação da forma de instalação desses reservatórios para reter a água durante a chuva, e aí ele vai liberando para o sistema, né, público, na medida, né, que a água vai então saindo toda do sistema e aí não causando então esses picos de vazão. O uso do reservatório vem sendo tornado cada dia mais previsto, recomendado ou obrigatório aí em diversas cidades do Brasil, né? Já consta em várias legislações urbanísticas, código de postura, obras, leis específicas, que determina geralmente com relação à área impermeabilizada, né? E o zoneamento onde ela está localizada. Então, os constituintes típicos de um reservatório individual para retenção de água de chuva, né, seria lá as calhas, né, o sistema de drenagem pluvial domiciliar convencional, né, provido de calhas, aí depois, né, na sequência, para conduzir água, os condutos, né, horizontais, verticais, né, para tirar essa água da calha, né, descendo ela até a superfície, né, depois tendo o conduto horizontal para poder levar para fora do lote, e nesse caso o conduto horizontal leva então ao reservatório que fica dentro do lote, né, podendo ser instalado de forma aparente ou subterrânea, né, ele pode estar enterrado, né, ou ele pode estar de forma semi-enterrada, aparente, né. E aí esse reservatório ele é ligado, né, à rede pública, né, na medida que a água vai entrando, né, e ele vai liberando uma quantidade menor, né, de água. Então, é isso que faz a capacidade de retenção dele. Então, a saída da água do reservatório ela é estrangulada em relação a entrada. Então, a gente vai obrigando essa água a ficar mais tempo ali e saindo menos água, né, do reservatório. Então, ele tem a capacidade de retenção e depois essa saída também, né, ela é controlada. Aqui a gente tem, então, uma outra figura que apresenta esse sistema, né, a água vem sendo, né, captada em diversos pontos, né, em uma edificação, e aí ela recebe isso, né, dentro de um conduto e leva até os poços aqui, no caso, podendo ser até de infiltração em alguns casos, né, e aí a água, ela, né, quando não é infiltrada, ela volta para o sistema público, né, onde a gente conecta geralmente na sarjeta, né, a gente não conecta da mesma forma que o esgoto na rede coletora de esgoto. Alguns desenhos aqui que a gente vai ver desse caderno de encargos da SUDECAP de Belo Horizonte, né? 2 tipos de caixa, né, de captação e drenagem, que essas caixas são denominadas dessa forma, né, CCD, né, pela SUDECAP. E aí a gente tem 2 tipos de caixa aqui que ajudam tanto na questão, né, da retenção e também nesse último caso da caixa, né, observando rapidamente assim, é uma estrutura bem simples, né? Tem uma tampa de dispersão, né? Tem a entrada, a saída, né? Podendo ter, em alguns casos, uma camada de infiltração, né? Se assim for possível, né? Se o solo permitir,
se o lençol freático também não tiver, né, pelo menos abaixo de 1 metro aqui da profundidade da caixa, né, dessa área de filtração. E é uma estrutura que pode ser em concreto, né, um concreto armado, de alvenaria, então, ou mesmo de materiais pré-moldados e outros tipos de materiais. A diferença para essa outra caixa aqui, que é, no caso dessa segunda, ela tem um anteparo, né, que ajuda a reter, por exemplo, algum material que venha junto com essa água de chuva, o material sólido, né? Então fica retido aqui, a água vem subindo, né? E esse material ele tende a sedimentar aqui, então como areia, né? Um solo e etc. Algumas informações aqui sobre, por exemplo, o uso desse tipo de equipamento em Belo Horizonte, né? A gente traz aqui, no caso da lei, né, de uso e ocupação do solo, né? Ela que define o parcelamento, a ocupação do solo urbano de Belo Horizonte, né? Essa lei aqui é 7.166 de 96, né? Que foi alterada pela 9959 de 2010. Então ela traz lá, né, com parâmetros aqui, seguinte condição para poder instalar aí essas caixas, né, de retenção aí, ou esses micro reservatórios individuais, né? Ela vem fazendo em relação aqui às áreas, os tipos de ocupação, né, ou zonas de ocupação, né? A ZA seria a zona de adensamento, zona de adensamento preferencial. A gente vai observar que são as áreas onde tem o maior adensamento, justamente pelo fato, né, dessa taxa de permeabilidade mínima aqui ser permitida, né? Então é permitido, por exemplo, em algumas dessas localidades aqui a taxa de permeabilidade de 10% apenas, né? E na melhor da hipótese, a mínima que é permitido, né, que é garantido aqui, né, 20%, né? Então no mínimo 20% tem que ser liberado como área permeável. Quando não, quando o terreno ocupa, né, mais do que é possível, então, por exemplo, nesse caso, onde a taxa de permeabilidade é 20%, se o terreno ocupou 90%, né, ou impermeabilizou 90%, restou só 10%. Então, isso vale, né, para a condição de lotes, né, no caso dos 10%, ó, lotes até 360 metros quadrados, e lotes acima de 360 metros quadrados tem que deixar os 20%. Então, no caso desse lote, se ele ultrapassou, né, a taxa de impermeabilização, né, que vai incidir nessa taxa de permeabilidade, ele então vai considerar essa área impermeabilizada para então estabelecer o volume da caixa de retenção, que seria obtido a partir desse cálculozinho aqui, ó, né, onde ele estabelece que, né, o volume da caixa seria aqui um produto, né, o resultado aqui desse produto aqui desses 30 litros que foi determinado, né, de uma forma empírica aí, produto, né, dessa área, né, impermeável aqui que o terreno passou dessa taxa de permeabilidade. Pois bem, isso foi muito contestado, né, que o volume não atenderia em função de algum tipo de chuva, foi uma primeira cidade a instalar isso, né, e também devido aos dispositivos, né, de retenção do equipamento. Então, o equipamento não previa ali uma retenção, né, na saída dessa água também. E aí a gente já vê, então, por exemplo, como nessa figura aqui, né, que é uma orientação técnica, inclusive, no caso de uma outra cidade, onde traz aí uma outra forma de estabelecer essas caixas aí, em função já da chuva. Então, ela já, a equação aqui, não vou entrar em detalhes dessa equação, mas ela já considera que não somente a área a mais que foi impermeabilizada, mas também uma intensidade de chuva, né? Então, qual que essa caixa vai atender até qual intensidade de chuva, né? E aí ela define, inclusive, qual que é o volume, o diâmetro, né, da descarga da caixa em função aí do tamanho dessa própria caixa, né? Então não vai ser tudo do mesmo tamanho, né?
essa descarga, né? Justamente para ajudar a reter essa água. Então, já inova nesse sentido, né? Agora, a gente vê aqui umas figuras, aqui umas fotos, né? De uma caixa bem grande sendo instalada, né? Geralmente em áreas muito permeabilizadas, empresas, assim, né? É até uma caixa, né, em pré-moldado aqui, e tudo, né? O tamanho da estrutura, a gente vê quanto de água que vai ser, né, retido ali, né? E aí traz para a gente justamente o que essa figura aqui vai abrir um primeiro momento para a gente então falar na sequência do outro pilar do saneamento, que a gente vai tratar na edificação sustentável, que é o abastecimento de água. Então, essas caixas, né, esse tanque de retardo, que está sendo utilizado o nome aqui, né, ou micro reservatório individual, ou essas caixas de retenção de água pluvial para ser utilizadas nas edificações, como ela recebe água não somente da cobertura, né, dos telhados, mas também das outras áreas impermeabilizadas no lote, como pátio, né, área de estacionamento e tudo. Então ela vem carregando muito material junto com ela, que a princípio não seria favorável para o aproveitamento dessa água, né? Então ela limpa lá o pátio, por exemplo, essa água de chuva, e vem com restícios ali de óleo, né? De outras sujeiras, né? Por exemplo, tiver um automóvel estacionado ali e tudo mais. E então é uma água que a princípio não utiliza-se para reaproveitamento, né? Então, e aí foi pensado então que parte dessa água poderia então ser reaproveitada, aquela água onde que tem menos contato com as atividades, que seria aquela água das coberturas. Então, em um local onde a gente precisaria de instalar um tanque de retardo, ainda assim, se a gente pensa em aproveitar a água de chuva, a gente teria que instalar uma caixa, então, para receber essa água da cobertura da chuva, e uma outra caixa, né, para receber só aquela outra água que fosse provinda aí das superfícies, né, onde tem circulação e transitação de pessoas, né, dos pavimentos ali, né. Então aqui traz essa ilustração nessa figura dessa condição, né. Algumas recomendações de projeto, né, basicamente atender a questão da legislação, né, e outras informações aqui sobre o dimensionamento hidrológico hidráulico, né, das instalações antecedentes. Naturalmente tem que atender aí a condição de risco hidrológico, né, apresentado na própria norma, né. E para finalizar, nós podemos também ter outras alternativas localizadas que possam contribuir aí, né, com a melhoria da drenagem pluvial, que são os filtros de areia, que ajudam, né, nessa retenção de água e limpeza dessa água pluvial antes de para o sistema público, bocas de lobo também, com cestos, né, para coleta de resíduos. Que também pode ajudar de forma localizada, né? Às vezes não, no caso do filtro de areia, né? A normativa exige em sistemas de drenagem pluvial residencial ou domiciliar, exige que antes da água pluvial sair, né? Do lote, ela deveria passar por uma caixa de areia. Então aqui tem um exemplo, né? E no caso da boca de lobo, né, isso é mais externo, mas em alguns casos, por exemplo, pátios de estacionamento, de shopping, de supermercado, etc., você vai ter ali, né, umas bocas de lobo dentro do estacionamento. Então pode ser utilizado aí com esse coletor de resíduo, que ajuda, né, na retenção de lixo e evita então esses entupimentos, né, que é um grande problema do sistema de drenagem pluvial nessas condições urbanas, né. As bibliografias, não esqueçam de acessar lá a nossa pasta, né, lá no Google Drive, que tem bastante coisa aí que a gente apresentou, né, e a princípio é isso aí, pessoal. A gente então encerra assim
esse conteúdo, né, a respeito das soluções sustentáveis em drenagem pluvial, trazendo essas soluções, né, já utilizadas muitas vezes em sistemas públicos, né, dentro do conceito de técnicas compensatórias, técnicas compensatórias em drenagem pluvial ou técnicas alternativas, né, para esse conceito aqui da disciplina de edificações sustentáveis e tentar melhorar, né, as condições de saneamento dentro dessas edificações. Então, de todas as técnicas que a gente tem aí para melhorar, né, a drenagem, dentro desse conceito de técnicas compensatórias, a gente trouxe algumas, né, aquelas que são instaladas de forma lineares, né, e essas que nós apresentamos aqui nesse vídeo instaladas na fonte, né? Todas elas são instaladas na fonte, né? E essas aqui de hoje que são as localizadas, né? Que daria então para ser instalada diretamente nas edificações, né? Então a gente encerra assim esse conteúdo, né? Esse conteúdo da nossa parte sobre drenagem pluvial, e qualquer dúvida e mais, se vocês tiverem, né, alguma necessidade aí, né, de compreensão de algum conteúdo desse, eu estou à disposição. Ok? Bons estudos e até a próxima.